E aí galera, beleza? Tudo bom com vocês? Aqui tá tudo bem? E fazer videozinho de novo. E não temos abertura. Será que isso serve como abertura? Pronto. Está aberto o canal. Se vocês gostarem dos meus vídeos, dá um joinha, né? Compartilhe, me ajuda aí, né? Dá uma forcinha aqui para mais gente ver, quem tiver a mesma opinião que eu. Vamos juntar nessa corrente do bem, né? Corrente da sensatez. É boa. Então, tô querendo falar aqui sobre uma coisa, né? Que bem preocupante, né? Que é o famoso relacionamento abusivo, né? Que tem gente, né, que defende, isso é falar de relacionamento abusivo é modinha da década. Não, relacionamento abusivo, gente, infelizmente, existe desde a época da minha avó. Se a gente for olhar as histórias dos nossos avós, dos nossos bisavós, a gente vai ver que tem muito relacionamento abusivo, né? Tem até, né, pelo menos por parte da minha família, até muito mais relacionamento abusivo que relacionamento saudável, né? Infelizmente. Então, eu queria comentar sobre isso, né? Sobre essa questão, porque a gente pensa em relacionamento abusivo, a gente pensa em relacionamento agressivo, que o cara bate na mulher, né? Bate em famílias, bate nos filhos, né? A gente pensa em agressão física, né? E necessariamente não, a gente tem muito mais abusos, né? Nos relacionamentos, podem ser relacionamentos héteros, pode ser relacionamentos homoafetivos, né? Pode ser, né, de todo jeito. E porque sempre que envolve duas pessoas, né, e tiver uma que queira, né, se, né, se elevar, né, em relação ao outro, né, diminuindo o outro, né, pisando no outro para que aquele pessoa fique, né, se sentindo cada vez menor em relação ao outro. Isso é um relacionamento abusivo. E a gente tem que ver que às vezes é muito difícil você falar com a pessoa, né? Você comentar, e às vezes a gente vê muito relacionamento abusivo acontecendo, né? No nosso meio, que aí que a gente às vezes ou não tem coragem para falar com a pessoa, porque às vezes a pessoa, a gente fala, a pessoa retorna naquele, ela termina, retorna, termina, retorna, termina, retorna, aí você fica assim, fala mais não, tô de saco cheio, né? E ou então você imagina, se você já está vivendo um relacionamento abusivo, você vê outra pessoa vivendo um relacionamento, né, também abusivo de outra forma, às vezes você acha que isso é normal, você acha que o relacionamento tem que ser assim, justamente porque você está vivendo uma certa opressão, e aí que você vê uma outra pessoa vivendo opressão, você não acha que está errado. Você acaba naturalizando, né, o abuso que outras pessoas sofrem, porque você também está sofrendo abuso. E eu vejo que às vezes a gente assiste, né, em programas acontecendo nos relacionamentos abusivos, como estava acontecendo no Big Brother, e a gente fica indignada, a gente fala, como que essa pessoa não enxerga aquilo? E o relacionamento abusivo não é tão simples assim para a pessoa enxergar que ela está vivendo aquilo, ou então ela às vezes consegue enxergar, mas ela está se sentindo tão presa naquilo ali, que ela acha que ela tem que viver aquilo, porque todo relacionamento vai ter isso,
e ela não enxerga uma esperança de que ela consiga uma coisa melhor na vida dela. E isso se deve muito porque a pessoa, né, a pessoa que comete a opressão, que está oprimindo ela, muitas vezes ele fica falando, né, você não vai achar ninguém melhor que eu. Eles ficam tentando fazer com que a pessoa entenda que aquilo, tudo que eles estão cometendo, é em função do que aquela pessoa está fazendo. E a gente via muito isso, né? A gente vê agora, né, nesse espelho que está sendo mostrado, que é o Big Brother, né? Em que teve um relacionamento abusivo e o rapaz foi eliminado do programa. E a menina está se sentindo culpada por isso. Ela se sentindo como se ela tivesse sido a culpada por ele ter sido eliminado. Sendo que a gente, se ele foi eliminado justamente pelo comportamento abusivo com ela e não por culpa dela, mas ela enxerga porque ela foi tão envolvida dentro daquele abuso, né? Foi tão massacrada com pensamentos, né? Com coisas que ele falava para ela, né? Que né, o sentimento também, querendo viver aquele sentimento daquele relacionamento, que ela pega e filtra, né, aquelas coisas como se ele fosse, né, uma vítima dela e não enxerga ela como a vítima. Então, é esse o problema. A pessoa fica, o abusador fica falando tanto, falando tanto, que ela passa a ela acreditar que ela é a pessoa ruim e não ele é o ruim por estar fazendo aquilo com ela. E a gente viu, né, um relacionamento em que o cara tinha sua amiga, que ele pelo menos dizia que era amiga, e passavam momentos muito mais felizes com essa amiga e não largava essa amiga por nada, mas no momento que a né, a parceira que ia ficar com outras pessoas, ele achou ruim, Quando ela quis ficar um momento a parte dele, ela achou ruim. Mas ele viver momentos a parte dela, né, era normal, não podia questionar. E né, isso a gente vê muito rolando nos relacionamentos aí fora e às vezes a gente não para falar, para pensar nisso, né? Em como isso é abusivo e como isso acaba às vezes com a saúde mental da pessoa, né? E isso acontece, não é de hoje, é de vários tempos atrás, né? De às vezes a mulher tá em casa cuidando dos filhos e o homem tá onde? Tá no bar com os amigos, tá, sei lá, né, batendo puteiro, né? Que antigamente era assim, né? Às vezes, infelizmente, podia estar casado com filhos, né? Tudo mulher em casa, mas nada impedia de estar procurando outras mulheres. E isso, né, era até, às vezes até tinha músicas que retratavam isso. Então, mostrando, né, como que é abusivo isso, né? E, né, porque a traição também é um fator que está envolvido no relacionamento abusivo. A traição e a aceitação da traição e com a manipulação que a pessoa faz para a outra aceitar a traição que aconteceu. Tudo isso faz parte do relacionamento abusivo. O relacionamento abusivo não se resume na violência. Ele se resume em todo aquele jogo mental que o parceiro faz no outro. Então, tudo que ele puder fazer para manipular e fazer com que aquela pessoa se sinta errada o tempo todo, isso é abusivo. Isso é abusivo. Então, esses tipos de relacionamento que são doentios e que fica difícil às vezes a gente falar porque às vezes a pessoa não tem apoio de ninguém da família, uma coisa para tirar ela daquela realidade, não tem às vezes alguém para falar com ela, você não é culpada. Teve uma cena maravilhosa que aconteceu no Big Brother, em que duas meninas chegaram e falaram com essa menina que estava vivendo um relacionamento abusivo, falando com ela que ela não tem culpa de nada, que ele saiu da casa pelas atitudes dele com ela, e ela era a vítima, né? Não ele que era a vítima.
Então, mas ele saiu fora da casa e continua falando, defendendo o posicionamento dele. Essa que é a questão. Eles defendem até o último minuto que, né, eles não são errados, né? Aquela coisa, né, do ex-louco. O ex é o louco. Eu sou a pessoa sensata. Então, defendendo sempre, eu não fiz nada errado. E o que é uma coisa muito comum, né, dos homens falarem que eles não cometeram nada errado, eles estão sempre se justificando, estão sempre arrumando uma desculpinha. Infelizmente, gente, sempre eles estão tentando arrumar uma desculpinha, às vezes a desculpa dele é para jogar em cima da mulher, falando, mas a culpa era dela, porque ela fez isso, e se ela não tava comigo sempre, ela não tava, não sei o quê, por que ela não tava lá junto comigo, ela também estava junto, sabe? Sempre arrumando desculpinhas para justificar aquilo, sem admitir a própria culpa. O que eu vejo que é algo, né, muito triste em todos os aspectos, né? Porque é muito triste você ver que um homem, ele custa para admitir a sua culpa, né? E aí a gente vê isso, né, em todos os âmbitos, né? A gente vê isso no relacionamento, a gente vê isso na vida normal, acontece qualquer coisa, não, eles não assumem a sua culpa. Eu não tô falando, tem mulheres também que não assumem a sua culpa, tem, né? Tem pessoas egoístas de todos os gêneros, né? Trans, cis, tem pessoas egoístas para não assumir sua culpa, mas eu vejo que a pessoa que não assume a culpa, né? Existe, né? A pessoa que não assume a culpa e que vai ser rechacada pela sociedade, né? Vai ser aquela pessoa pisada, e existe aquela outra que não vai assumir a culpa dela e que vai ficar tudo bem, né? Então, esquece, né? Então é esse o problema, né? Esse esquece. E vai perpetuando aquilo, né? De a pessoa vai continuando sendo abusiva, continua com o mesmo tipo de pensamento, achando que ele está certo, né? Aí acaba, né, aquele relacionamento, né, por algum motivo, que às vezes a pessoa finalmente consegue se livrar daquele relacionamento, aí essa pessoa vai achando que ela tá certa, né, esse abusivo, achando que tá certo, vai fazer o quê? Ele vai mudar de atitude? Não, porque tá achando que tá certo. Ele vai procurar outra pessoa, ele vai encontrar outra pessoa, porque no começo as coisas são. Ninguém se mostra abusivo logo de cara. Isso não existe. Então ela vai procurar outra pessoa, ela vai encontrar outra pessoa que vai começando a conhecer ele, e ele vai fazer toda aquela manipulação em cima da cabeça daquela pessoa, vai fazer todo aquele jogo abusivo, tudo de novo. Né? E mais uma pessoa que ele vai manipular a mente para cair no jogo dele. Então, relacionamento abusivo é algo perigoso, muito perigoso. E eu vejo que hoje em dia a gente está falando muito sobre isso porque a gente parou de aceitar como uma coisa normal. Porque antigamente, né, a pessoa tinha um relacionamento abusivo, né? Porque antigamente você casava e morria com aquela pessoa. Então, se você estava vendo um relacionamento abusivo, você vai morrer com aquela pessoa naquele relacionamento abusivo. E hoje em dia tem alguém para falar com você, né, e tudo mais, e você tem a opção de largar aquela pessoa abusiva. Então hoje em dia a gente está vendo muito um relacionamento abusivo escancarado, porque agora a gente tem pessoas para falar com você, não aceite isso, o que antigamente não existia. Então, o relacionamento abusivo não é novidade, acontece, né, desde muito tempo atrás, só que antigamente a pessoa, o abusivo, né, inferiorizava a outra ficava calada e aceitava aquilo ali e vivia, né, até morrer naquela situação. Que hoje a gente não quer mais viver. Que aí são pessoas que vivem até morrer, de, às vezes, de uma forma muito infeliz. E ninguém quer mais viver de uma forma infeliz. Que aí, né, ninguém quer ser mais aquela vozinha que o pessoal fala, tadinha dela, viveu o pão que o diabo amassou com aquele cara, né, com meu avô. Nossa, viveu com o pão que o diabo amassou com meu avô, com meu bisavô. Não precisa ser assim, gente. A gente não precisa que as pessoas lembrem que você sofreu na vida. Né? Não é assim que a vida da gente tem que ser. A nossa vida não tem que ser embasada em a gente pensar, nossa, como aquela pessoa sofreu com fulano. Que vida sofrida. Ninguém merece ter vida sofrida, não, gente.
A gente merece ser feliz o tempo todo, não merece um estar sendo feliz e o outro estar vivendo uma vida sofrida. Ah, mas a outra pessoa pode estar fazendo isso porque ela também está sofrendo. Mas só que esse sofrimento que ela vive não justifica ela ser uma pessoa extremamente abusiva com outra, né? E se ela se julga sofrendo dentro do relacionamento, por isso ela tem que ser abusiva com a outra, você tem opção, você não precisa estar nesse relacionamento. Então, se a justificativa do seu abuso é que aquela pessoa não era boa para você, então o que você está fazendo naquele relacionamento? Né? Então, nada justifica ser abusivo com ninguém, nada justifica, né? Nem amizade abusiva, tóxica, nem relacionamento amoroso. Ninguém tem que ser abusivo com ninguém. Então vamos parar de aceitar isso, né, que vem caminhando com a gente desde os primórdios. Chega, relacionamento abusivo não tem que ser regra. Não, relacionamento abusivo tem que ser combatido. Chega de aceitar essa doutrinação de viver uma vida infeliz em função de um padrão, né, que tem que ser seguido, né. Então, eu sei que é difícil, que se você acha que está vivendo um relacionamento abusivo, procure alguém da sua confiança, converse com essa pessoa, por favor, converse de uma forma que aquela pessoa abusiva não possa saber dessa conversa. Tenta ser uma conversa mais privada, como está acontecendo no Big Brother, né? O rapaz saiu e agora todas as outras pessoas têm liberdade para tentar fazer com que aquela pessoa manipulada entenda o quanto ela foi manipulada e que ela não está errada, ela é vítima. Então, só que quando você tem o abusador ali presente e o abusador junto, ele vai tentar de todas as formas fazer com que você pense que as outras pessoas estão querendo, falando isso porque querem acabar com tudo que você está vivendo de maravilhoso, né? Sendo que não é tão maravilhoso assim, né? Você mesmo sabe que não é maravilhoso. Então, mas a pessoa vai tentar fazer sua cabeça para que você achem, né, que aquela outra pessoa está te fazendo mal por estar tentando te ajudar. Então, busque ajuda, mas se desvincule, né, do opressor. Então, para que você quebre esse laço da manipulação da sua cabeça. Né? Você precisa perder, você precisa que essa manipulação saia da sua mente. Então é isso, gente, que eu queria falar sobre, né, esse assunto tão ruim, né? Eu não desejo que ninguém sofra isso na vida, né? Eu fico extremamente triste de ver as histórias passadas da minha família com pessoas que sofreram isso e eu não quero que isso aconteça com ninguém. Então, por favor, gente, né, busque ajuda se você está vivendo uma coisa assim. Se a pessoa está te fazendo mal, não deixe esse mal te dominar, não mude quem você é, por favor, gente. Eu sei que é difícil, mas tenta, por favor, sair disso, por favor. É isso, gente. Desculpa qualquer coisa, né? Qualquer transtorno aqui no vídeo, desculpa, né? Se não concordou com a minha opinião. Ninguém agrada a ninguém, mas quem gostou, né? Puder curtir, compartilhar, agradeço demais, né? E é isso aí, gente. Chega de abuso. Chega, né? Por favor, lute pela sua saúde mental. Não se prenda no abuso, por favor, né? É um apelo que eu faço. Por favor, né? Lute por você. É isso aí, gente.